Aletheia comanda o contra-ataque. Sob as ordens de Lyra, o Sul descobrirá que o aço brasileiro nunca se curva aos invasores. Neste episódio, a Coronel Lyra provará seu valor, liderando a resistência de Aletheia contra o avanço implacável do Império de Aztlan. O frio de Paso de los Libres não era apenas uma condição climática, mas uma sentença. A Coronel Lyra Onblue mantinha-se imóvel diante do fragmento negro, enquanto o luar filtrado pelas lamparinas só servia para destacar a escuridão que emanava do objeto alienígena. Não havia reflexo, não havia brilho, apenas um pulsar sombrio que ressoava no silêncio da tenda. Desde o último ataque do Império de Aztlan, Lyra ouvirá uma sinfonia surda que se alojava sob seu crânio, transformando pensamentos, ampliando sentidos. Seu cabelo mudará, sua coragem endurecera, cada instante a separava da jovem idealista do início da guerra. A entrada súbita de Helena rompeu a concentração. Ela trazia más notícias marcadas pelo suor e pela fuligem, sem esconder o medo que começava a corroer até os mais experientes. O general Silveira havia perdido suas artilharias e os coiotes mexicanos, soldados protegidos por tecnologia extraterrestre, marchavam firmes para atravessar o rio Uruguai. O tempo da resistência estava esgotando. Lyra permaneceu quieta, observando o fragmento como se ele pudesse responder. Quando se virou para Helena, já não havia hesitação nos olhos safira, agora reluzindo uma estranha intensidade. Entre as duas, o ar parecia zumbir, e o toque breve de Lyra na pele de Helena foi mais do que carinho, foi a entrega de um segredo, uma promessa relâmpago. Eles acreditam que esse fragmento pertence ao sangue deles, mas não lembram das raízes enterradas sob este chão, murmurou Lyra, como se dialogasse com o próprio metal negro. O Brasil não será apenas terreno para os legados perdidos das estrelas. Este artefato não está me sujeitando, Helena. Está ampliando a minha consciência. Precisamos usá-lo antes que a névoa seja dispersa pelas hélices dos coiotes. Helena hesitou durante um breve segundo, a raiva e o cuidado misturando-se. Se continuar, vai perder tudo, os homens, a guerra, e até você mesma. Não podemos jogar o último trunfo em um lance suicida. E agarrou a mão de Lyra, tentando puxá-la de volta ao mundo dos sobreviventes, não dos mártires. Lyra sorriu de forma dura. Este momento exige heroísmo, não moderação. Recuar agora é abrir mão da história. O núcleo de um caminhante inimigo é vulnerável, se eu conseguir inserir o fragmento e reverter a ressonância, o escudo azul deles vai ruir. Somente assim o Brasil poderá respirar. A tensão aumentou quando Lyra desprendeu-se do toque de Helena, inserindo o fragmento negro em um compartimento protegido do uniforme. Um clarão azulado cercou rapidamente suas pupilas, denunciando a influência do artefato. Lá fora, as máquinas gigantescas dos caminhantes do eixo mexicano percorriam os Andes como sentinelas industriais, moldando o inferno de Zelpun que dominava cada centímetro do ar nublado. As pernas hidráulicas esmagavam rochas com uma fúria que parecia tirar a própria respiração do vale, e o som reverberava sob a pele de qualquer soldado suficientemente próximo para sobreviver à noite. Lyra, agora quase uma sombra do que fora, guiava seu pequeno grupo pelo labirinto de pedra, impulsionada por algo mais que coragem, algo sintético e implacável. Ela atravessava trincheiras como quem decifrasse segredos antigos. Sua visão, aumentada pelo poder do fragmento negro implantado semanas atrás, captava linhas de energia, padrões ocultos no frenesi elétrico do campo de batalha. Cada passo era uma rotação de probabilidades, cada respiração, uma aposta entre a vida e o abismo. O grupo chegou à periferia de um tanque coiote em recarga. Sob a carcaça suspensa, o calor era quase tangível, distorcendo a imagem dos guerreiros e das armas. Lyra arrastou-se sob o chassi, sentindo o pulso alienígena do núcleo, vibrações, tons agudos que dilatavam o tempo. Helena, de olhos atentos, cobria a retaguarda, segurando a pistola contra o peito como quem protege um último segredo.
Lyra desconectou o fragmento negro do bolso. Não era apenas tecnologia, corria, vivo, entre seus dedos, pulsando com uma matemática selvagem, alimentando-se das tensões vitais do campo. No instante em que encostou o fragmento à fiação exposta do tanque, ondas de luz azul explodiram pelos fios de cabelo platinado de Lyra. O organismo se fundiu ao circuito, desencadeando um colapso invisível. O escudo do tanque se encheu de ruídos e caiu, lascando a realidade com um som de vidro se desfazendo. A vitória durou o tempo de um suspiro. Por dentro da escotilha aberta, a visão era um pesadelo. Filamentos metálicos fundidos a um sistema nervoso humano, olhos vítreos que gritavam para dentro sem ecoar no ar. Mais do que soldados, eram experimentos, zumbis tecnológicos do Império de Aztlan, colhidos em nome de uma ciência sem ética. Lyra. Agora. Helena berrou, puxando-a com desespero enquanto o coiote iniciava a fusão crítica. Centelhas e fumaça engoliam tudo. O grupo fugiu, saltando de volta para as dobras irregulares das trincheiras brasileiras. O coiote explodiu enfim, jogando um clarão brancaço tão intenso que redesenhou o céu dos Andes. Na borda da trincheira, Lyra parou. Olhou as próprias mãos marcadas por cicatrizes azuis. Sentia pulsar ali não só energia, mas uma nova identidade, Colossus, nome sussurrado por velhos e profetizado por jovens. Atenção, todas as unidades. A Aletheia está online. Estamos prosseguindo para Orbis Fantasia. Sincronizar. A nossa jornada precisa de novos olhares. Junta-te ao Orbis Fantasia e acompanha a evolução desta saga.